Fala pessoal, beleza? Eu sou o Mikael, praxista. Ontem eu recebi uma mensagem do meu amigo Caio aqui, ele pediu socorro, então a gente vai conversar um pouco para tentar entender o que rolou, para ver se eu consigo de fato ajudá-lo, beleza? Então, Caio, foi um prazer em recebê-lo. Pô, prazer é meu, mano. Compartilha com a gente, começa do começo, o que aconteceu? Então, cara, pra começar, eu tô num emprego novo, né? E agora eu tô, tipo, 7 horas todo dia na frente do computador, então eu fico exatamente nessa posição, né? Eu não consigo ficar, tipo, posturado. E teve um campeonato de futevôlei que eu participei com os amigos, e aí eu, na hora de dar uma peitada, devo ter machucado alguma coisa, mas bem em cima aqui, não é na lombar mesmo. E ontem eu fui ajudar lá em casa a mexer algumas coisas, e aí tinha que mexer uma estante pesada, no que eu peguei o peso eu senti a fisgada. Entendi. Mas eu não estava sentindo no futevôlei, foi só no momento que eu peguei o peso mesmo. Mas aí tá me incomodando bastante, quando eu caio para esse lado eu não sinto nada, mas quando eu caio para cá já fica ruim até de respirar, entendeu? Entendi. Mas no geral é isso. É isso? Você já sentiu essa dor antes? Cara, tão alto assim na coluna não. Já senti dor lombar, até porque eu tenho tem isso também, eu tô treinando e tô pegando peso. Então, agachamento, leg, eu tenho forçado mais a coluna realmente. Mas eu nunca tinha sentido tão alto, né? Eu já tinha sentido dor na lombar em si, mas que era normal do treino. Entendi. Você consegue me dizer se a dor ela tá bem centralizada na coluna ou ela tem uma preferência de lado? Não, mais pra esquerda Mais pra mesmo. esquerda mesmo, que é o lado onde você joga o seu Isso, tronco. exato. A sua dor hoje ela é uma dor mais local ou tá irradiando pra perna? Não irradia pra perna, mas eu já senti irradiar pra cima. Pra cima, É. entendi. Se eu te perguntar sobre a característica dessa sua dor, você tá sentindo algo mais de pressão, um pensamento, um choque ou uma queimação? Pensamento. Pensamento é como se fosse uma agulha ou uma facada entrando. Como se tivesse realmente alguém pressionando todo momento. Né? Quando eu faço um movimento é que dói mais. Além desse movimento para lateral, tem alguma outra situação, hábito de vida em casa, que você vê que chegou a piorar, às vezes algum movimento de repente tomando banho, ou se arrumando, ou algo semelhante, veio a sentir algo? Cara, realmente não notei nenhuma parada específica, mas sempre que eu realmente movimento mais para a esquerda eu sinto. Tá. Você tentou fazer alguma coisa de ontem para hoje para tentar aliviar essa sua dor? Cara, eu me dopei de analgésico, passei aquele sprayzinho gela, tá ligado? Sim. Um gelol, Sim. e fiquei tentando me instalar, cara. Na verdade, eu fiquei tentando me instalar para Deu ver se certo? resolveu, não resolveu não. Nada? Pedi pra minha irmã puxar os braços, tá ligado? Mas não. Entendi. Uma autoagressão no caso, né? A gente tenta. Tá. Ela tem alguma outra informação que você quer adicionar aqui? Cara, acho que é só isso. Tá. Acho que Vamos fechou. falar um pouco sobre os seus hábitos de vida então. Tá. Futevôlei quantas vezes na semana? Nenhuma. Eu fui do futevôlei de maluco e joguei. Entendi. Que loucura. É, Então tá meio que explicado a sua dor, eu acho. pode ser. A musculação, quantas vezes na semana? Todo dia. De segunda a sexta, sábado e domingo depende. Entendi. Tem algum outro esporte associado? Não. Alimentação, boas escolhas de alimento? Boa, não, tô na moral, tô na dieta. A água no mínimo 3 litros por dia? Cara, eu bebo 4, só que como eu comecei no escritório, é muito ruim, tipo, no meio do escritório eu paro de 5 em 5 minutos pra ir no banheiro, fica meio feio. Aí, de uma semana pra cá eu diminuí. Tá segurando um pouco, né? É, Entendi. Algum problema de pressão, diabetes? não, eu não. Coração, rins, pulmão? Na família, sim, mas eu não. Me conta da história familiar. E aí meu avô teve tudo, né? Meu avô... Meu avô foi embora, mas tinha diabetes, tinha uma porrada de coisa. Um monte de coisa. Muita coisa. Cara, tem uma frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Ele diz que a genética ela é como se fosse uma arma, só que o que puxa os gatilhos da arma são os hábitos de vida. Cara, você tá treinando, tá se alimentando bem, então assim, só se cuidar de fato com os seus hábitos, que pouco provável que isso venha a aparecer, e se vier a aparecer vai ser controlável. Amém. Tá? Agora, chega aí você tá indo no banheiro normalmente, dentro das circunstâncias que você comentou, Sim, não, tranquilo. zumbidos no ouvido costuma ter? Cara, de vez em quando eu tenho, mas assim, não é uma parada recorrente. E quando você tem alguma justificativa? Provavelmente música alta, eu escuto muita música alta. Tonturas, vertigens, Não. dores de cabeça? Cara, na real, tontura só quando eu treino pesado, né? Mas no treino, depois do treino normal, dor de cabeça eu não sinto normalmente. Entendi. Bom,
vou te explicar mais ou menos como é que eu estou observando aqui a sua situação. A gente vai fazer alguns testes para confirmar, só que me parece, cara, que você tem feito uma série de coisas que veio associando uma série de estresse na tua coluna, né? Uhum. Então, a gente, normalmente, já associamos 3 tipos de estresse diferentes. A gente começa com o estresse físico, que seria uma postura, carregar o peso de forma errada, movimento repetitivo, futevôlei sem ter o preparo para isso. O estresse químico, tudo se coloca para dentro, né? Normalmente a gente coloca aqui a má alimentação, tabagismo, álcool, medicamentos. E por último, que é o que eu mais recebo no consultório, que é o nosso estresse emocional. Poxa, ansiedade, estresse do trabalho, aquela doideira toda. Então, juntando tudo isso, provavelmente você deixou alguma coisa preparada aí na tua lombar, que ontem, ao carregar o peso, você puxou todo o gatilho disso. Uhum. E aí, porque você concorda comigo, sendo jovem, assim, fazendo academia, carregar um móvel não deve ser um problema para você, né? Mas veio a ser porque a sua lombar já estava preparada para isso, tá? Agora a gente vai tentar entender via teste o que está rolando de fato, para a gente então ir para a marca. Legal? Show, vambora. Vou pedir para você ficar em pé, pode tirar o chinelo, tirar a camiseta e o cordão, por favor. Em pé em cima dessa região aqui de frente para mim. A gente vai ver a sua postura agora antes de mais nada, e para isso você vai caminhar de olhos fechados, aproveite para parar. Já tá doendo? Não, aqui tá boa. Ok, pode parar, olhos abertos. Tá, eu vou te mostrar como é que tá a sua postura numa visão espelhada, tá? E aqui a gente já consegue perceber alguns detalhes. Então, primeiro, uma coisa que é raro de receber aqui, mas dá pra ver que você tem um bom alinhamento aqui das orelhas, tá? A sua cabeça, então, tá bem nivelada, só que o seu ombro esquerdo é levemente superiorizado em relação ao lado direito. É perceptível também que essa distância entre o braço e o seu tronco do lado direito é levemente reduzida em relação ao lado esquerdo. E o teu tronco, lado esquerdo, está levemente jogado para frente aqui. Pouca coisa, mas pode interferir de forma mecânica. Agora, a tua bacia do lado esquerdo, ela é superiorizada em relação ao lado direito. Você é destra ou canhoto? Canhoto. Interessante. E se você olhar para baixo, você vai ver uma boa rotação externa, principalmente do pé direito, mais ainda do que o esquerdo. Já chegou a sofrer alguma lesão de calcânio ou joelho? Não. Nunca? Não. Entorses, dores no geral, nada? Não que eu me lembro. Mas eu realmente ando muito, cara. Se deixar, eu fico. O famoso pé de pato, né? É, eu ando- Andando igual pinguim. Beleza, eu também sou assim. Eu entendo. Parado aqui assim, eu vou te ver de lado. Aqui eu preciso que a orelha, o ombro e o quadril estejam alinhados. E aqui a gente já consegue pegar 2 pontos importantes. Primeiro, ombros levemente protrusos aqui e uma leve anteversão cervical. Muito comum de quem fica no computador aqui assim, né? Então vai acabar criando uma espécie de desarmonia muscular, tensionando mais a região da frente do que a região de trás, gerando então todo esse distúrbio mecânico, tá? E engraçado você falar isso, eu já tinha até ouvido isso antes do meu personal. Tá. Porque assim, eu tive um machucado ruim aí no ombro, então isso me gera uma dificuldade de treinar ombro e peito, Entendi. esse movimento pra frente. Sim. Só que eu treino muito costas, Uhum. então eu tenho umas costas fortes Sim. e um peitoral fraco. Enrijecido, é. Então eu realmente vou fazendo isso com o tempo, sabe? Sim. O treino de peito, ele precisa ser muito bem pensado. Se você tem dor ao fazer supino, por exemplo? Não, porque o movimento que me dói é o de pra fly, frente, né? Esse aqui não dói. Entendi. Você pode até fortalecer fazendo variações de exercício de peito, mas de fato dá pra encontrar uma desarmonia. Agora, você dizer assim, pô, eu treino costas. O que significa treinar costas? Nas costas, de forma anatômica, tem uma série de músculos, né? A gente nem sabe direito que músculo é que a gente está treinando e o peitoral também. A gente pode dividir todo esse quadrante aqui de várias formas, né? Então fazer o supino superior, reto aqui, máquina diversa com ângulos diferentes, vai acabar te ajudando a construir, de repente, toda essa cintura aqui, mais blindada, para que você possa treinar o seu ombro sem dor. Mas é importante a gente estar vendo, de repente, algum exame ou algo semelhante para ver se tem algum nível de inflamação, o que provavelmente tem, mas em qual estrutura ou algo parecido. Ok? Tá, tem uma frase de um físico famoso, que é o Stephen Hawking, que eu gosto muito, que ele nos lembra a olharmos para as estrelas e não para os pés. A gente já tem muito costume de olhar muito para baixo com o celular aqui assim, e não só o celular, às vezes varrer casa, lavar louça, cozinhar, a gente faz muita coisa olhando para baixo. Computador agora, né? Inclusive, sobre o computador, você tem um suporte de notebook? Cara, eu tenho, mas eu uso pouco. Não, eu não uso. Entendi. Eu tenho, mas não uso.
A gente pode cuidar melhor da ergonomia. Só de colocar o centro da tela na altura dos teus olhos, poxa, já vai te ajudar muito, tá? Te impede de ficar olhando tão para baixo assim. Então vamos consertar essa ergonomia, já que já pelo menos as 7 horas na cadeira você ter da melhor forma. Beleza? Vamos fazer alguns movimentos para instigar, para estressar um pouco a sua lombar. Se começar a doer, você já me avisa. Tá? A gente vai começar devagar. Primeiro, antes de mais nada, respira fundo. Solta o ar. Você vai repetir isso agora, isso aqui. Inspira. E ao soltar o ar, você vai debruçando, virando e descendo até lá embaixo. Até o chão? Até onde você conseguir. Piora a sua lombar? Cara, aqui é de boa. Ótimo, muito bem. Extensão de tronco agora. Lá pra trás. Dor? Não do ponto específico, mas já sinto um pouco mais duro, sabe? Entendi, mais enrijecido, né? É. Pode voltar. Me mostra agora a sua lateral esquerda. Essa aqui já tá doendo. Já. Coloca a mão exatamente onde é que você sente. Calma, deixa eu sentir de novo. É aqui, ó. Nesse ponto. Entendi. Relaxa. Pro outro lado. E aqui. Aqui foi de boa. De boa, né? Pode voltar o tronco. Agora você vai rodar pra lá, ver se dói. Doeu, chamou. No mesmo Não, ponto, né? É. Pro outro lado. Nada? Maravilha, pode relaxar. Muito bem, vamos pra maca para fazer alguns testes. Minto, antes você vai fazer o seguinte só pra mim. Daí mesmo, você vai esticar os teus braços dessa forma. Você vai projetar as tuas escápulas assim, criando uma corcunda olhando pra baixo. Dói fazer isso? Inspira bem fundo. Solta. Sente algum pensamento naquela região? Não. Maravilha, pode relaxar. A gente já consegue ver então que não parece ser nenhuma costela, tá? Parece que é mais ou da vértebra ou da musculatura. A gente vai estar tratando isso. Bom, você vai sentar aqui na maca de frente para as cadeiras. Antes de qualquer coisa, só deixa eu sentir aqui. Você sente que nesse ponto aqui tem um quebra-mola, né? Dá pra ver que a sua musculatura tá tentando te proteger de algo, tá? Ok. Seguinte. Você vai colocar a mão aqui e o oposto também. Coloca a mão aqui. Só relaxar o corpo. Joga ele pra trás. Eu vou ir sentindo as vértebras só. Só me acompanhar. Dói? Não. Dói. Começa pelo incômodo. Começa. Pra cá. Aqui dói, né? Eu também não sinto ela se mexer. Essa falta de mobilidade da vértebra gera uma inflamação bem entre as duas vértebras aqui, tá? Por isso que quando eu toco dessa forma acaba doendo, tá? Relaxa os braços. Aí dói também. Muito bem. Problema encontrado. Podemos ajustar? Por favor. Vamos nessa então. Primeiro eu quero que você deite pra mim de barriga pra baixo, com a cabeça pra cá. Os braços vão vir nessa almofada à frente. Bom, pra mim aqui é muito interessante ver, porque essa musculatura onde ele está relatando essa dor, a gente chama de paravertebral, tá? É um músculo que começa aqui na nuca dele e vem descendo, cercando a coluna até o final, protegendo e criando esse movimento que te leva para trás, que é um movimento que o pessoal do futebol faz muito, né? Essa extensão de tronco para poder, dar o toque ou eu não sei, o ataque, não sei como é que eles chamam, né? Mas ele sobrecarregou esse músculo mais do que ele deveria. Futebol, no computador e carregando móvel ontem. Inflamou bastante. Só a gente ajustar e cuidar dessa musculatura
Para cuidar do músculo, vou estar fazendo uma liberação miofascial hoje, que é um protocolo que a gente faz para jogar mais sangue, oxigenando ele, para permitir um melhor movimento. Que tudo isso volte a funcionar de forma mecânica. Realmente não mexe. Antes de mexer na área aqui, eu vou querer ajustar essa parte de baixo para ir soltando, para que na hora do ajuste não seja tão ruim pro Caio. Então, começando aqui da sua bacia. Tenta perceber comigo o movimento. Perceba que o movimento do lado esquerdo, ele é um pouco melhor e mais amplo do que o lado direito aqui. Percebe isso? Uhum. Deve ser porque eu sou canhoto realmente, né? Pode ser também. Ou, Eu uso muito mais a esquerda. seus hábitos, né, fazem com que você sobrecarrega mais Sobrecarrega mais o lado esquerdo. Interessante. Tá. Esse sacro direito aqui tá apontado lá para cima, por isso que não tá mexendo. Tá? A gente vai ajustar. Agora, na lombar temos 5 vértebras. Só me acompanha aqui a partir da número 5. 4. Por acaso, a 4, ela incomoda? Tá incomodando. Mais do que a número 5? Mais. 3. Aí 3 ela reduz. É. 2, você não sente quase nada. Nada. E a 1, leve desconforto no máximo, mas a sua L4 é que está mais reclamando. Concorda? Muito bem, vamos ajustar aqui então. Vou começar e a gente vem então para essa área mais urgente. Você vai virar de lado com esse ombro para cima, por favor. Você vai dobrar aqui, relaxa o braço. Tranquilo? O que vai acontecer? Segura aqui, segura aqui. Para posicionar então esse osso sacro, eu vou estar pegando ele e trazendo para cá. Vai parecer que você vai cair, mas eu não vou deixar. Confia em mim. Legal? Você vai manter o corpo mais solto possível, mais relaxado. Bem tranquilo. Caio, inspira. Solta. Show. Caraca, mãe. Tudo bem? Bem demais. Pode virar do outro lado. Seguinte. Provavelmente, se eu posicionar aqui, ver se fica muito ruim pra você, tá? Opa! Só de posicionar. Tá doendo? Não. De boa, né? Aqui, eu vou pegar a vértebra no meu dedo e vou puxar ela de forma específica, tá? Arrasa pra frente. Boa. E relaxa. Relaxou, soltou. Inspira. Solta. Tranquilo? Boa. Barriga pra cima. Muito bem. Aqui, meu amigo, você vai se abraçar. O que vai acontecer? A gente vai pegar aquela região específica, tá? Para isso, você vai encostar o queixo no peito. Mantenha assim a cabeça, tá? Isso. Assim que eu pedir, você vai começar a soltar o corpo, tá bom? Inspira. Solta. Vai soltando, vai soltando. Mais uma. Maravilha, agora sim. De boa? Barriga pra baixo. Provavelmente você ainda deve estar sentindo dor ao toque aqui, mas a intensidade muda ou ainda não? Acho que tá menos agora. Tá. Aí eu tava sentindo dor antes e não tô. Maravilha. A musculatura já deu uma boa soltada já.
Eu sinto ainda que tem um pouquinho. Faz o seguinte pra mim, dobra os dois joelhos. Isso, mantém eles aqui. Inspira. Solta. Curioso. Estica as pernas. Te machuquei? Não. Eu vou optar por dar uma estimulada com o instrumento. Você vai sentir uma espécie de empurrão. Dessa forma, tá? Bem sutil, bem tranquilo. Ótimo. Muito ruim? Você sente aqui mais o lado esquerdo do que o direito? Ou não? Cara, acho que eu sinto os dois igual. Os dois igual. Beleza. Olha para sua direita. Isso. A gente vai fazer um ajuste aqui, só para soltar essa parte mais acima da sua dorsal. Só vai manter o corpo solto e tranquilo, tá? Bem sutil e relaxado. Olha para baixo. Tudo bem? Boa, garoto. Bom, a gente vai começar a mexer na sua musculatura. Pode olhar aqui para mim. Vou te apresentar esse instrumento. Já viu ele antes? Ah, já. É bastante temido, tá? Eu chamo de espátula, então vou pegar, a gente vai raspar no seu músculo, jogar um pouco mais de sangue para ele voltar a funcionar, tá? Relaxa aí. Se você ficar com vontade de me agredir, você me avisa, hein? Vou deixar. Aham. Mas não me agrida. Te agradeço. Só relaxar. Quando a gente faz qualquer tipo de liberação miofacial, uma massagem, instrumental eu estou fazendo, de qualquer forma, o intuito aqui é criar uma espécie de microlesão para criar uma leve inflamação, justamente para ter esse processo de cicatrização da área, né? E só que tem uma galera que acaba passando um pouco do ponto, você vê na internet muitos vídeos do pessoal usando instrumentos parecidos e deixa um monte de bolinha de sangue, uma vermelhidão maior do que deveria. Eu não gosto de chegar nesse ponto, eu já gosto dessa coloração um pouco mais rosada. Porque quando a gente fala de inflamação, a gente tem alguns sinais aqui, né? Dor, edema, rubor. E acho que a gente não precisa passar muito do ponto, até porque isso aqui é só uma sinalização. O corpo já vai fazer a parte dele, tirando essa inflamação e melhorando toda a mecânica. Então, só de manter aqui, a gente já sabe que estamos num ponto perfeito. Antes de continuar, fica em pé, só para reteste. Faz um movimento para a lateral esquerda, compara. Como é que tá agora? Agora eu só senti a lombar, mas a lombar eu sempre senti. Lombar você sempre sentiu. Bom, só de não ter mais aquela dor já ajuda muito, né? Barriga para cima, pode deitar. Eu sinto bastante tensão, principalmente nessa região mais baixa aqui da sua cervical. E tem um ponto em específico que você vê que a característica dela é diferente. Perceba o ponto nessa, diferente dessa de baixo.
né? Aqui é um pouco mais de, realmente, de tensão muscular, só que essa você percebe que é algo mais articular. A gente vai ajustar. Tá sofrendo, né? Tá sentindo esse daqui na parte direita? C2 direita, uma cervical mais alta. Tranquilo. Vou começar com o lado esquerdo aqui. Só mantendo relaxado e solto. Inspira e solta. Ótimo. Tudo bem? Mantém leve, tranquilo. Solta. O incômodo persiste ao toque? Aqui não. Ótimo. E aquela lá? Pô, nem tinha nada aí. Que isso. Fica em pé. Pega esse microfone. Dá uma caminhada sentindo o seu corpo, me conta qual a sensação. Aqui eu tô zero, pai. Zero? Pô, Dá pra jogar futebol agora? acho que dá. Não. Não. Valeu Só pela tu mesmo, confiança. cara. Tamo só junto, tu, hein? só tu, mano. Obrigadão, Valeu, brother. É isso.